Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 0, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O Verdão teve seu jogo da sexta rodada adiado, Palmeiras e Portuguesa, que inclusive vai acontecer no próximo domingo. O Verdão vai ser mandante, vai jogar em Guarulhos, próximo domingo, então, 10 horas da manhã, já anota na agenda. E o Verdão vinha invicto até aqui, ou melhor, com 100% de aproveitamento, 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas, goleada atrás de goleada, campanha perfeita das crias até então, né, até a gente chegar nesse jogo da sétima rodada contra o Bragantino na última sexta-feira, que foi um jogo totalmente atípico, convenhamos. A gente vai trazer aqui todas as adversidades que o Verdão teve. Então, se a gente contar Seleção Brasileira Sub-20, o Verdão teve o Robson convocado, o Aranha, Benedetti e também o Luigi. Além de lesões, Antônio Marcos, Isaac, Márcio Vitor, o Ramon Riquelme e aí principalmente as viagens, né? O Verdão tem um elenco quase completo do Sub-20 lá na Holanda, onde inclusive nessa segunda-feira eles conquistaram o ICGT Tournament, tricampeão, né? Palmeiras conquistou em 2022, em 2023, agora volta a conquistar esse torneio em 2025, então tava todo mundo lá praticamente, né? Desde Belé, Gilberto, Riquelme Felipe e companhia, tava todo mundo lá, e uma outra parte do elenco sub-20 está no Equador, né? Para disputa também de uma competição internacional por lá. Então, por conta disso, uma pequena parte do elenco sub-20 palmeirense ficou no Brasil exatamente para a disputa dessa partida contra o Bragantino, e aí com isso o Verdão teve que complementar esse time chamando os garotos do sub-17, que tinham jogado 2 dias antes, né? O sub-17 palmeirense jogou na última quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, foi 2-2, Furacão abriu 2-0, as crias tiveram que correr muito no segundo tempo para conseguir o empate, e aí 2 dias depois, né, ou seja, na sexta-feira, em São Paulo, daí, né, teve ainda a viagem Curitiba-São Paulo, e os garotos do Sub-17, alguns deles, tiveram que encarar essa mini maratona aí, né, de 2 jogos em 3 dias, em estados diferentes, e jogando contra garotos mais velhos. A gente sabe que nessa faixa etária é sempre difícil, né, para garotos de 16, 17 anos enfrentar garotos de 19, 20, por exemplo. Então foi um jogo bem difícil, tivemos que enfrentar também a chuva que caiu firme lá em Bragança Paulista, principalmente no primeiro tempo, e claro, a expulsão, né? O Gabriel Azevedo foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, estava 0-0 ainda, então olha quanta coisa o Sub-20 teve que enfrentar, Sub-20 barra Sub-17 do Palmeiras, né? E, inclusive 2 garotos com idade Sub-17 foram titulares pela primeira vez da categoria Sub-20, destaco aqui o Tauan, né, que é nascido em 2009, inclusive, tem idade Sub-16, ele foi o primeiro jogador nascido em 2009, inclusive, a atuar pelo Sub-20 Alviverde. E também o Luiz Santana, que atuou como lateral esquerdo, mas ele é zagueiro também, e os dois foram bem, viu? Foram muito bem, inclusive, claro, na medida do possível, claro que não foi um jogo fácil pro Tauan enfrentar lá os zagueiros mais velhos, mas ele foi para cima, não teve medo, e o Luiz Santana participou de algumas boas jogadas de ataque, sempre atacando pelo lado esquerdo. Bom, e antes de trazer a escalação do técnico Gilmey Aimberê, com muitas novidades, deixa eu trazer como ficou a situação do Palmeiras no grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20. São 3 grupos, né, na competição, 16 equipes em cada uma dessas chaves. Os 10 primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, os 2 melhores 11º primeiros colocados também, então situação muito tranquila para as crias da academia que vinham fazendo campanha perfeita até então. Palmeiras foi líder, né, praticamente desde o começo da competição até onde disputou ali a 5ª rodada. Depois teve seu jogo da 6ª rodada contra a Portuguesa adiado, e aí na 7ª rodada perdeu para o Bragantino, então por isso o Palmeiras cai para a 4ª colocação. Em primeiro está o Red Bull Bragantino com 16 pontos, depois vem Portuguesa e Corinthians também com 16 pontos, e o Verdão em quarto com 15. Só que a situação está tranquila, inclusive, para o Verdão reassumir a liderança do grupo, porque no próximo domingo, às 10 da manhã, em Guarulhos, tem Palmeiras e Portuguesa. Então, se o Verdão vence a Lusa por uma vitória, pode ser uma vitória simples, inclusive, ultrapassa a própria Portuguesa na tabela e ultrapassa Bragantino e Corinthians também, reassumindo assim a liderança da chave. Bom, vamos lá com a escalação do Gilmey para esse duelo contra o Bragantino. No gol tivemos a presença do Alex Gabini, um reforço para essa temporada. Foi muito bem, inclusive o Gabini evitou pelo menos 2 gols do Bragantino ao longo dos 90 minutos. Inclusive, Sub-20 palmeirense está muito bem servido na meta, né? Temos 4 excelentes goleiros. Vamos lá para a lateral direita, onde tivemos o Rodrigo Guedes, também reforço para essa temporada, chegou do Botafogo, atuando como titular pela primeira vez com a camisa palmeirense.
Na lateral esquerda, já falei dele aqui, o Luiz Santana, atleta nascido em 2008, ganhando sua primeira oportunidade na equipe sub-20. Na zaga tivemos o Diogo, capitão do time nesse confronto. Diogo, uma das caras conhecidas, né, desse time que entrou em campo na última sexta-feira. Diogo, Wagner, Gílio, Fábio, acho que os 4 atletas mais conhecidos que vinham atuando com frequência, principalmente no Campeonato Paulista. E na zaga, quem foi o companheiro do Diogo foi o Ticianelli, outro reforço para essa temporada, sendo titular pela primeira vez do Palmeiras, chegou da Ferroviária. E aí vamos lá para o meio-campo, onde tivemos a presença do Fábio ao lado do Gabriel Azevedo. Aliás, foi aniversário do Fábio nesse último domingo, 20 anos de idade, parabéns para o Fábio, um dos veteranos, entre aspas, desse time sub-20, nascido em 2005. E o Gabriel Azevedo, companheiro dele na volância, foi quem levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho no finalzinho da primeira etapa. À frente deles, camisa 10 para o Wagner, e lá no ataque tivemos o Gílio, o Tauan, que eu já citei por aqui, né, um caçula, né, nascido em 2009, e o Juan Francisco, que é outro com idade sub-17, mas o Juan Francisco já está acostumado a atuar pelo sub-20, tanto que já tem 4 gols nesse estadual. Bom, e claro que seria um jogo bem difícil, né, para as nossas crias da academia. O Bragantino foi melhor, claro que a expulsão no final da primeira etapa condicionou muito o que foi principalmente o segundo tempo, e curiosamente o Bragantino fez um gol aos 47 minutos do primeiro tempo e depois fez um gol aos 47 minutos do segundo tempo, né? Então fica aí a título de curiosidade, né? Claro que esse gol no final da primeira etapa foi um gol importantíssimo, porque aí o Verdão teve que atuar durante o segundo tempo todo com o jogador a menos e em desvantagem no placar. O Bragantino teve a primeira grande chance, ó, aos 7 minutos da primeira etapa, o Lima bateu, o Alex Gabini fez sua primeira grande defesa na partida, depois teve um rebote ainda, né, onde a defesa palmeirense conseguiu tirar, então o Bragantino quase abrindo o placar no comecinho. Minutos depois, o Gabriel Azevedo teve a chance, lateral cobrado na área pelo Luiz Santana, ó, a primeira participação do Santana ali, vocês viram como foi forte o chute do Gabriel Azevedo, seria um golaço, né? A bola quase que pega no ângulo ali do goleiro adversário. Bom, e aí aos 38 minutos do primeiro tempo, tivemos uma grande chance com o Gílio. A gente vai ver que o Luiz Santana rouba uma bola aqui pela esquerda, participa bem de novo de maneira ofensiva ali o Luiz Santana, cruzamento na medida, e o Gílio acabou colocando essa bola para fora. E ainda na primeira etapa, antes mesmo da expulsão, antes mesmo do Bragantino abrir o placar, a gente teve uma notícia ruim. Rodrigo Guedes, lateral direito, que estava recebendo uma chance de ouro ali na direita, né? Haja vista aqui o Gilberto, o Saboia, João Gabriel, estão todos em viagem para disputa de competições internacionais. O Rodrigo foi titular pela primeira vez e infelizmente sofreu uma lesão durante aí o primeiro tempo, né? E entrou, portanto, o Fernando Gabriel, mais um atleta com idade sub-17 que atuou pela primeira vez na categoria sub-20 palmeirense. Bom, e aí a gente chega no lance capital da partida, aos 42 minutos do primeiro tempo, o volante Gabriel Azevedo do Verdão recebe o seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Chegou atrasado no lance, né? Ele nem reclamou com o juiz, só mesmo lamentou, né, essa chegada atrasada que ele teve, e aí o Verdão fica com 1 a menos em campo já no finalzinho da primeira etapa. E aí o Bragantino aproveita e marca o gol aos 47 minutos do primeiro tempo. Um balde de água fria para as nossas crias da academia, a bola invertida aqui para o lado direito. Luiz Gustavo, ótimo atacante do Bragantino, bateu cruzado, fez um belo gol, então 1 a 0 para o Bragantino no estádio da Bia Bichedin, em Bragança Paulista, com muita chuva ali, inclusive em Bragança, né? O time da casa abrindo o placar. Bom, no intervalo entrou o Vinícius, lateral esquerdo, nascido em 2006, que chegou ao Palmeiras no ano passado e pouco atuou pelo sub-20 desde então. Ele entrou na ala esquerda ali, entrou no lugar do Juan Francisco, então o Gilmei recompondo o sistema defensivo palmeirense. O Luiz Santana foi para a zaga, né? O Palmeiras atuou com 3 zagueiros ali, Diogo, Ticianelli e Luiz Santana. Apenas o Fábio na contenção como primeiro volante e 2 alas, Fernando Gabriel pela direita e o Vinícius pela esquerda. E já no comecinho do segundo tempo tivemos a entrada do Juan Gabriel no lugar do Tauan, do caçula Tauan, que fez um bom primeiro tempo, inclusive, e o Juan Gabriel é mais um nascido em 2008, ou seja, mais um atleta com idade sub-17 a entrar nesse sub-20, mas o Juan Gabriel já está acostumado a atuar pela categoria, atuou um pouquinho no ano passado e participou da Copinha de janeiro. Bom, e no segundo tempo, como era esperado, o Bragantino veio para cima, tentou o gol para matar o confronto. O Alex Gabini, goleirão do Palmeiras, fez mais boas defesas, destaco essa aí, ó, em chute cara a cara do Felipinho, outro grande valor do Red Bull Bragantino, inclusive, né? Lance cara a cara, ótima defesa do camisa 1 palmeirense. E minutos depois tivemos um chute do Gabriel na entrada da área, quase que essa bola vai na bochecha da rede ali, né? Essa o Gabini nem foi, não tinha como. Então o Palmeiras escapando de levar
alguns gols do Bragantino ao longo da segunda etapa, mas foi quase que inofensivo no ataque durante o segundo tempo, até que o time da casa matou o jogo aos 47 minutos, já praticamente no último minuto de jogo, um ataque pela direita, a bola bateu na trave numa finalização ali, né, bate e rebate, e aí quem toca por último nela é o Iago, atacante do Red Bull Bragantino. A bola toca no Fred antes de entrar, né, vocês viram o Fred, uma cara nova também durante a segunda etapa, mais um atleta com idade sub-17, então 2-0 para o Red Bull Bragantino. Só destacando então os atletas do Palmeiras que entraram durante o segundo tempo e fizeram a sua estreia na categoria sub-20, né? Todos nascidos em 2008 e brilham no sub-17 do Palmeiras, mas ganhando a sua primeira oportunidade na categoria acima. Então, o Derek, o Fred e também o João Torres, mais 3 jogadores, portanto, debutando na categoria sub-20 palmeirense. O Derek, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira sub-17 recentemente. O Fred tem passagem por seleção também. O João Torres atualmente é reserva da categoria abaixo, mas sempre entra muito bem. Bom, então é isso. Só reforçando, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, tem Palmeiras e Portuguesa na Academia de Futebol 2 em Guarulhos. Jogo válido pela 6ª rodada, jogo que foi adiado, né, recentemente. Então, Palmeiras e Lusa tem um jogo a menos em relação às outras equipes. Se o Verdão vence, ultrapassa não só a Portuguesa, como também ultrapassa Bragantino e Corinthians e reassume a primeira colocação do grupo. Esse jogo está marcado, como eu falei, no próximo domingo, dia 15. E dia 15 tem estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, hein? Palmeiras e Porto, então é um mês especial, não só para as crias, mas também para o time profissional do Palmeiras. A gente, claro, que vai acompanhar esse grande torneio. O Palmeiras embarcou nessa segunda-feira, inclusive, para os Estados Unidos, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta o que vocês acharam dessa partida totalmente atípica, o que acharam das estreias de garotos do Sub-17 na categoria Sub-20 palmeirense, de quem vocês mais gostaram, comenta aqui, vamos debater na aba dos comentários, hypa o vídeo lá embaixo também, que ajuda demais na divulgação, e seja membro se você gosta do canal e quer colaborar com o nosso trabalho, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!